Olá, tudo bem? Sou o professor Luiz Flávio e nessa aula de hoje a gente vai falar sobre elementos coesivos. Esse conteúdo ele está disponível para vocês através do material. Vocês vão abrir na página 62. Vamos dar início. As palavras e expressões que fazem ligação entre trechos de um texto, conectando suas partes e deixando coerente, são chamados de elementos coesivos. Ao fazer um resumo, recorremos a esses elementos para citar a fala do autor, explicar uma ideia, dar um exemplo, fazer uma comparação, indicar a finalidade de uma afirmação, dentre outras funções. Os elementos coesivos são importantes para construir um texto que faça sentido e tenha boa conexão entre as partes. Saber utilizar esses elementos do texto que produzimos ficam mais claros e interessantes de ler. Vamos observar no quadro a seguir algumas palavras e expressões que são usadas como elementos coesivos. Veja também na coluna da esquerda a função que cada um dos elementos desempenham no texto. Vamos lá. A gente vê aqui que no quadro tem duas colunas. Aí a gente vai dar início à leitura. Prioridade ou importância. A gente utiliza em primeiro lugar, primeiramente, principalmente, primordialmente, sobretudo e etc. No texto a gente dá sentido de explicação. Por consequência, por conseguinte, como resultado, por isso, por causa de, assim, de fato, tão, tanto, que, porque, pois, já que, uma vez que, visto que, como no sentido de porque, portanto, logo que no sentido de porque, que de tal forma que, visto que e como, dentre outras. Para dar sentido de exemplificação ou esclarecimento. Por exemplo, isto é, quer dizer, em outras palavras, ou por outra, a saber, ou seja, ou melhor, aliás, ou antes, etc. Para dar sentido de finalidade ou intenção. Com o fim de, a fim de, com o propósito de, para que, a fim de que, com o intuito de, com o objetivo de. Para dar sentido de resumo ou conclusão. Em suma, em síntese, em resumo, portanto, assim, dessa forma, dessa maneira, logo, por isso e etc. Para dar sentido então de semelhança ou comparação, podemos utilizar como, segundo, da mesma maneira que, do mesmo modo que, igualmente, da mesma forma, assim também, do mesmo modo, segundo, conforme, sobre o mesmo ponto de vista, tal qual, como, assim como, bem como se, à medida que, à proporção que, entre outros. Para dar sentido então de tempo e sequência, podemos utilizar então, enfim, logo depois, imediatamente, logo após, a princípio, anteriormente, afinal, finalmente, agora, atualmente, hoje, frequentemente, constantemente, às vezes, eventualmente, por vezes, sempre, raramente, enquanto, quando, antes que, depois que, logo que, sempre assim, assim que, desde que, entre outros. Bem, pessoal, esses são alguns exemplos de elementos coesivos que são utilizados nas orações. Vamos agora se reunir com o professor de sala de aula, que o mesmo vai passar alguns exemplos para vocês e deixar ainda mais clara a explicação. Espero que vocês façam bons estudos e nos encontramos